O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor, respondemos hoje no Salmo. É que, na verdade, no dia a dia, muitas vezes os acontecimentos da vida acabam provocando essa perda de memória com relação às coisas boas que acontecem em nossas vidas e que são realizadas por Deus. Quando nós olhamos os personagens do Antigo Testamento, que prefiguram, na verdade, a vinda e também a missão de Jesus, nós podemos ver a obra de Deus com uma certa distância, porque se mergulhássemos ali naquele momento em que José, ele foi até os seus irmãos com uma missão, e essa missão era levar alimento para eles. Quer dizer, seu pai enviou o seu filho mais novo para levar alimento para os seus outros irmãos, e quando estava fazendo esse bem, seus irmãos estavam tramando a morte do seu irmão mais novo, o José. O Rubens, um dos irmãos dele, dos mais velhos, ele tenta então poupar a vida, porque Deus toca no coração dele. Ele diz: não vamos matá-lo, mas vamos jogar aqui nessa cisterna, como não tem água, deixa o tempo, que o tempo vai resolver. No fundo ele queria livrar o seu irmão da morte e não tinha força para poder lutar contra os seus outros irmãos. Mais adiante, Judá também toma, inspirado ali por Deus, mesmo sem saber, toma uma decisão que assim o livra da morte imediata, José, e assim
Deus poupa a vida de José para que José, rejeitado, vendido pelos próprios irmãos, vai ser depois o salvador, não só dos seus irmãos, da sua família, mas de toda aquela região onde a sua família morava. Conhecemos a história de José do Egito, né? Então, é Deus que vai conduzindo. Olhando de longe a gente consegue enxergar, mas muitas vezes de dentro da própria história a gente não consegue. Por isso é importante a gente ter certo distanciamento, para poder, diante de Deus, conseguir contemplar as suas maravilhas, mesmo diante da dor, mesmo diante das contrariedades, mesmo diante de toda uma situação que parece contrária ao bem. Deus consegue tirar um bem muito maior do que nós poderíamos imaginar. Assim, Jesus, no Evangelho de hoje, se coloca exatamente como filho do dono da vinha, que foi rejeitado e depois morto, mas a salvação nos foi dada, e esta era a missão do Filho de Deus. Que nós, nessa caminhada quaresmal, possamos ter sempre em vista e nos lembrarmos das maravilhas do Senhor.